Ao vivo. Vamos fazer assim. Malê tá aqui. Mas tem que aceitar ela aí. Calma. Você tá ao vivo já, você sabe. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos esperar o pessoal aparecer. Aqui. Oi, Malê. E aí, tudo bom? Tudo bem? E Obrigada por você ter aí? aceitado o Me nosso ouve? convite. Ouço. Oba! Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que Maravilhosa. agradeço o convite tão ilustre. Ficamos muito, muito, muito felizes. Me fizeram estudar, hein? É parte, né? A gente precisa. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigada mesmo. A gente queria agradecer. Maravilhoso a gente poder estar junto aí nesse momento. Mas vou deixar aqui, você sabe, né? O O que cara ela da te palavra. mandou? As buchas de ferro são todas com ele, Malê. Não tem jeito, sem escapatória. Então, aí vamos embora, né? Tô com Obrigada. medo dele. Vou estar por aqui, qualquer coisa que precisar. Tá bom, amor. Um beijo. Opa, agora parece que Tudo bom? funcionou. Tudo em ordem. Opa, muito boa noite. Boa noite a todos. Ó, já temos 40 pessoas conectadas, hein? Muito legal, meu. É uma honra mesmo. Você sabe que Imagina. você é um cara que eu admiro pra caramba, né? Você é um cara. Não, você é um cara de postura, você é um cara que tem uma retidão das coisas que você acredita, que você faz. Eu admiro essas pessoas. De vez em quando a gente tem ideias que podem É. ser diferentes, mas que não me fazem deixar de admirar por causa disso, né? Então, assim, eu não vou brigar com você na internet. Juro que não, você é um cara que eu gosto pra caramba. E eu fiquei muito honrada com esse convite, viu? Muito honrada. Estudei com todo o carinho do mundo para a gente poder debater aqui o que você quiser. Tô com medo da sabatina, né? Mas vamos lá, né? Não, na verdade, a gente que ficou feliz, né? A nossa ideia principal era meio que pedir uma ajuda para você e você está mais que ajudando, né? Está participando desse momento onde a gente vai tentar aí passar informação para o pessoal. Então, eu brinco, né? As pessoas ou gostam de mim ou me odeiam mesmo, porque eu sou uma pessoa que, num primeiro momento, eu quero sempre fazer daquele jeito que eu acredito que é certo. Eu sou muito chato, né? Então, na verdade, essa retidão é por conta disso, né? Quando a gente acredita, a gente quer que funcione. Nós dois, cara, nós dois. Aí eu tenho que admirar. Aí eu só posso admirar. Eu acho que tem que ser assim, entendeu? Eu acho que tem que ser, né? Então, Ó, estão entrando até uns parentes da Argentina aí, pensa, vai ser, meu, internacional, eu acho. que espetáculo, hein? Muito bom. Tem alguns clientes aí também, olha que legal. Muito legal. Muito bacana isso, né, cara? Essa história da gente descobrir esse canal desse jeito, né? E E eu acho que, assim, eu nunca tinha trabalhado, a gente aqui não trabalhava dessa forma aqui, né? A gente é muito aleijado no meio antigo. Assim, você vê, aqui a gente consegue ter veterinários que a gente conhece, veterinários que foram professores, veterinários que foram alunos, clientes, pessoas que não conhecem a gente e vão ver. Então, acho que o canal é fantástico, né? sim, ele é muito bacana. E eu acho que a gente precisa aproveitar essa ferramenta agora, porque o alcance ele é muito grande, né? Mesmo que de Sim. repente você olha o númerozinho ali no canto da tela e você fala, puta, eu achei que ia bombar 1.000 pessoas e entraram, sei lá, 112. A hora que você fechar esse negócio, como isso já vai rodando, a hora que você termina, as pessoas que começaram a assistir, você vai ver que contabilizou uma galera muito grande. Então, eu acho que a Nem gente todo tem que mundo fazer um fica, bom né? uso dessa ferramenta, né? Assim, para transmitir informação, para gente melhorar o diálogo, entendeu? Eu acho legal. Sim, sim.
Fantástico. Tô bem. Tô tentando ajeitar a câmera aqui. Acho que agora ficou bom. Eu não tô aceitando muito, porque eu já trabalhei o dia inteiro, meu. Eu já tô com aquela cara de a tia passando por baixo da porta, né? Mas aqui também, né? A gente não parou, né? Você tá aí na lida, a gente também. Hoje eu fiz um monte de consulta de manhã, fizemos uma cirurgia de tarde que foi super complicada e estamos agora aí entrando à noite, ainda trabalhando, né? Nossa, que espetáculo. Assim que é bom. Eu tô ficando no computador o dia inteiro, meu. Porque a universidade fechada, né? Então, e é outro estado, né? Então eu fico aqui no computador o dia inteiro, dando aula remota e fazendo conferência com os alunos para fazer tiragem de dúvida e todo o resto, sabe? Então eu nunca trabalhei tanto. É. Mas quem está home office, quem está trabalhando no computador, diz que está trabalhando mais que se estivesse na rua ou no ambiente de trabalho mesmo. Pode crer. Eu Isso não pode passei por isso, crer. eu estou trabalhando normal, na verdade, de sempre. Nossa senhora, eu nunca trabalhei, também nunca comi tanto, né? Contando É, meu pois peso em é. arroba agora. Tomar cuidado que está aumentando tudo, né? Ingestão de calorias, ingestão de álcool, vai ficar todo mundo alcoólatra. Tá, alcoólatra e gordo. Tudo bem healthy, assim, né? Muito bom. Bom, eu acho que eu vou dar uma parte aqui, agora tem bastante gente conectada aí. Eu queria agradecer a todos que estão aí, agradecer mais uma vez a Malê que resolveu participar dessa bucha e falar de ferret, que ninguém quer saber de ferret aqui nesse país. A gente, quando fala de ferret lá nos Estados Unidos, é o terceiro animal de estimação, né? Só perde para gato, depois cachorro. Então são muitos animais e aqui a gente tem uma importação muito baixa, mas assim, quem tem, você vai ver que tem um monte de gente aí que é tutor, os caras amam de verdade. E os veterinários que atendem também, eu sou suspeito para falar, eles curtem. Então, na verdade, é legal achar alguém que não conhecia a Fértil, que, né, mantinha uma certa distância e que deu as caras aí para falar e para debater essa informação toda, né, que está chegando para a gente, e chega de uma forma sem filtro. A gente toda hora abre o computador, tem uma coisa nova, você não sabe em quem você confia e é assim, eu acabo sendo meio que o centro no sentido das pessoas procurarem, mas é fantástico ter alguém que também vai ajudar a filtrar essa informação com a gente. A gente está muito satisfeito mesmo. E eu achei bem bacana, porque eu tinha ficado meio reticente, sabe? Não com o convite, mas reticente com todas as notícias que vinham, mas eu vi um outro lado da moeda que foi muito, muito interessante, entendeu? Então eu acho que esse Ferret, eu acho que ele é o cara. Tô quase pensando em ter um. Depois você vai ter um ferret, né? Você fala, meu Deus, eu acabei falando que o Zé arrumou um ferret. Então, você é bom nisso, Zé, você é bom nisso. Muito bem. Como que a gente faz? Você quer falar da parte do que a gente recebeu de informação científica e a gente vai debatendo sobre isso? Passo alguma coisa já do que eu vi também, porque a gente teve alguns veterinários muito conhecidos que já tocaram no assunto, né? O Hélio Altran, e eu acho que esse live surgiu inclusive disso, né? Uhum, sim. Eu acho que a gente pode primeiro estabelecer inserir o ferret nesse contexto desse paciente para afecções respiratórias, porque eles são bem propensos a afecções respiratórias, só para a gente, de repente, não deslavar tudo em cima da Covid e parecer que a gente Legal. está direcionando que tudo a partir de agora vai ser Covid, né, É, coitado? Covid. Porque, Na verdade, pô, eu acho que assim, dos pontos daqui, eu acho que a gente vai começar e vai terminar falando isso, é que as pessoas não devem, né, surtar, não devem desesperar. O FET é um membro da família, como o cão e o gato, eles estão aí dentro das nossas casas. E eu vou terminar falando que é para as pessoas ficarem tranquilas, seguir orientações veterinárias, porque eu acho que no final vai acabar dando tudo certo, né? O FET, ele sempre foi modelo como animal de laboratório para estudo, né, de doenças respiratórias. Eles têm aí uma suscetibilidade a doenças respiratórias muito parecida com a do ser humano. Então, apesar de não serem primatas, né, eles são mustelídeos, então eles são mamíferos carnívoros, como o cão e o gato, né, apesar de serem todos de famílias diferentes, mas os mustelídeos, e principalmente o FET, eles têm aí
uma suscetibilidade muito grande aí, principalmente infecções virais. Então, antes deles serem animais de estimação, eles foram usados como animais de laboratório para estudar sobre influenza, sobre resfriado, sobre alguns outros vírus respiratórios. E aí, obviamente, hoje com as pessoas trazendo os bichos para dentro de casa, acho que os criadores perceberam que financeiramente é melhor usá-los como mascote do que como animal de laboratório, até porque isso também é uma coisa que hoje está muito em discussão, né? Então, eu acho que o FET ele se inclui aí, né? Ele está dentro dos principais animais de estimação, mas ele já foi, como o cão também, o gato também, mas o FET já foi muito usado para estudo, para desenvolvimento de remédio, de vacina, e eu acho que agora com a história do Covid-19 aí, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Fala uma coisa para mim, você costuma atender muito ferret com doença respiratória? A gente atende um número significativo, né? Nos animais que são jovens e adultos, jovens adultos saudáveis, filhotes, as doenças respiratórias elas aparecem numa porcentagem aí pequena, mas constante. Então é comum você ter um proprietário que está gripado e aí o ferret fica gripado. É comum eles terem alterações que podem mimetizar uma gripe, e aí os proprietários trazem para a gente já achando que é gripe, né? Mas o principal atendimento nos animais jovens, adultos jovens e saudáveis é gastrointestinal, vacina, e eles envelhecem muito rápido, então depois de 3, 4 anos de idade a gente tem muito problema com tumor, com câncer, né? Mas os quadros respiratórios aparecem, e aí o que é legal é que assim, muito da nossa conversa é que assim, às vezes o ferret chega aqui espirrando e nem sempre é uma gripe, né? Uma gripe normalmente é uma doença, né, viral que traz mais, né, sintomas do que simples espirros. É que o tutor de ferret, ele é igual ou muito parecido com o tutor de gato, né? Ele é muito ligado, ele lê tudo na internet. Então é muito comum eles chegarem na clínica aqui, tipo, já, olha, meu bicho está com isso, eu já vi isso na internet. E o ferret, por ser um bicho com um sistema respiratório, um sistema nasal muito potente, eles são animais que têm um olfato muito bom, e eles andam se esfregando no chão. Eu brinco que ele costuma ser chamado quase que de faxineira, né? Na verdade, eles chegam aonde a nossa, né, funcionária do lar não chega. E aí eles pegam poeira, pegam ácaro, pegam uma série de coisas no chão e na cama, atrás da cama, que faz com que eles espirrem. Então é muito comum que o ferret espirre, ou tenha uma tosse, ou engasgue com alguma coisa, um pelo, sujeira, e às vezes os proprietários trazem ele para a clínica por conta disso. Gripe é muito mais grave, né? A gripe o bicho tem dor muscular, às vezes tem diarreia, e acho que a gente vai poder falar disso também na hora que a gente tocar no assunto do coronavírus, né? E você costuma... Eu estou te perguntando isso porque eu perguntei para quem atende cão, perguntei para quem atende gato também. Quando você atende um paciente que vem com sinais respiratórios, é de praxe você ficar fazendo exame para ver qual é o agente infeccioso que está lá dentro? Você faz um painel infeccioso, para trato respiratório? Não, porque a gente aqui no Brasil nem tem todos os painéis que seriam necessários, né? E, de novo, se for influenza, a gente não tem a gripe, né? O resfriado que a gente tem no ser humano para teste em pequenos animais ou em animais exóticos. Na verdade, isso como não acontece no cão e no gato, é onde a gente tem maior desenvolvimento na área laboratorial e médica veterinária, o ferret, ele nesse ponto fica um pouco isolado. A gente tem aí alguns testes para doenças respiratórias nos Estados Unidos. De novo, lá eles têm um número muito grande, bem significativo. Então, laboratórios, né, que nem a IDEXX, eles têm alguns painéis gastrointestinais, eles têm alguns painéis respiratórios, com PCR, com ELISA, que até podem ser feitos. Mas aqui no Brasil não é praxe, a gente não faz. Normalmente faz-se aí uma boa anamnese, examina-se bem o ferret, e muitas vezes a gente só faz aquele alerta que, como a gripe é comum no ser humano e no ferret, o ser humano pode passar a gripe para o ferret e vice-versa, né? Na verdade, é uma antropozoonose. O único cuidado que a gente tem é esse, né, de alertar os tutores para tomarem algum cuidado, né, quando estão gripados ou quando o ferret está, né, realmente gripado, se está gripado. E a medicação é sintomática, né? Eles, se forem adultos saudáveis, eles melhoram muito rápido, né? Você entra aí com suporte hídrico, alimentar, faz às vezes algum antibiótico profilático, se você acha que a doença infecciosa está se alastrando, o animal está muito caído, mas
eles se recuperam super bem. Acho que a maior preocupação é quando são filhotinhos muito pequenininhos, que chegam aqui no Brasil muito jovens, ou animais muito velhos que já tenham doenças aí concomitantes, né? Então, se pegar um animal já com câncer ou em quimioterapia, talvez uma gripe derrube mais, né? E é comum essa transmissão dele para o homem, num quadro gripal, por exemplo? É muito raro, na verdade, né? A gente já teve animais que pareciam estar gripados e os tutores falaram que estavam gripados, mas até na anamnese fica um quadro muito escuro, porque você tem pacientes assintomáticos, então da mesma forma que você tem um ferret que pode ter influenza e não tem sintomas, você pode ter um tutor lá dentro de casa também. E normalmente as casas onde esses ferrets moram, tem mais de um tutor. Então, assim, é raro a gente encontrar um ferret que seja realmente muito suspeito de influenza, né, de gripe, e depois ver o tutor, né, gripado. Normalmente, o alerta vem primeiro pelo tutor, né? Então, alguém teve uma gripe muito forte, e aí depois o ferret apresenta os sintomas que preocupam os tutores. E acho que isso é muito legal da gente apontar, porque, na verdade, assim, o ferret quase não sai na rua. Você não vê ferret andando na rua de coleirinha. Então, onde ele vai pegar gripe? O FET, para pegar uma gripe, para pegar uma influenza e alguma doença infecto-contagiosa, normalmente é o tutor que vai levar para ele dentro de casa. Não tem quase outra forma. Ou no veterinário, né? Sim, claro. Não, perfeito. Porque a preocupação ela fica justo nisso, né? Porque assim, eles têm mais doença respiratória, a gente sabe, doença respiratória comutada com o homem do que as outras espécies. Né? A gente não tem muita comutação de patógenos respiratórios de cão e homem, gato e homem. Então, a minha preocupação realmente era essa. A partir do momento que eles comutam, quanto que a gente tem dos animais como fonte de infecção para o indivíduo humano? Né? Porque daí isso embasa tudo aquilo que a gente tem postulado ultimamente. Né? Será que ele vai atuar como fonte de infecção para o homem? Né? Essa é a grande preocupação que a gente tem. A E me parece que ele seja mais comprovação. vítima. Exato, eu acho que nesse ponto ele é mais vítima, né? Na verdade, todos os animais que eu atendi, muito pelo contrário, o tutor quase sempre falou, ó, tinha alguém gripado em casa. Uhum. E o Ferret se deu mal. E o ferro deu mal, né? A gente aqui na clínica há muito tempo alerta, né, sobre isso e a gente atende FET há mais de 20 anos, então a gente sempre fala que tutores que tiverem com gripe precisam tomar cuidado para mexer com os FETs, talvez manter um certo distanciamento aí dos animais no sentido de, são duas pessoas, aqui não está gripada, cuida do ferret, né? A gente pede para deixar ele mais isolado, se for mexer com ele, mexer com máscara, sempre que for mexer no bicho, lavar as mãos antes. Então, assim, esses cuidados básicos, eles funcionam muito bem. Então, é que não é a infecção que a gente mais vê nos FETs, mesmo tendo toda essa possibilidade, né? Uhum. Bom, achei legal, porque na verdade essa era a minha grande pergunta para você, né? Como que você atua com esses bichos quando você tem um proprietário com doença respiratória em casa, já que eles são tão suscetíveis, né? Se você realmente evoca esses cuidados já pré-isolamento pandêmico, né? Então você é um cara visionário. Não, eu brinco que eu copio bem. Então, assim, isso aí a gente leu em algum lugar e a gente transmite porque a gente acredita mesmo, né? Então, sempre funcionou, a gente toma cuidado. Os veterinários aqui da clínica, somos em 4, né? Os 4 atendem ferrets aqui na clínica. Então, assim, os veterinários que atendem ferrets aqui também, quando estão gripados, ou não atendem esses animais, ou tomam todas essas medidas de cuidado aí, de atender de luva, de atender de máscara, ou lavar bem as mãos antes do atendimento, e, obviamente, toda a desinfecção de sala de atendimento, que acho que todo veterinário faz, né? Então, usar amônia quaternária, cloro triidratado nas mesas, né? Álcool e põe fogo na mesa. Então, assim, acho que todos esses métodos que os veterinários fazem de desinfecção são válidos e para esses casos virais acho que são bem-vindos, né? Com relação a desinfetante, eu tô tirando dúvida. Você percebeu que, na verdade, eu cheguei só para aprender, né? Tô É, adorando. quando você vai indicar desinfecção doméstica, você vai ensinar para um tutor como fazer desinfecção do ambiente, tem algum desinfetante que você contraindique por algum motivo, por alergia respiratória, irritação respiratória, tem algum que você prefira?
Eu tomo o mesmo cuidado que eu tenho para cães e gatos, né? Então, na verdade, o que que acontece? A gente sabe que são animais que têm um olfato muito mais aguçado do que o nosso, muito mais, e a gente sabe que esses animais eles ficam deitados muitas vezes sem roupa em cima dos desinfetantes, né? Então, eu brinco e os clientes que talvez estiverem aqui nessa live vão escutar isso mais uma vez. Quando a gente usa algum desinfetante, seja na gaiola do animal, no quarto do animal ou no piso onde ele frequenta, tem que ser algo que traga pouco desconforto olfativo. Então, assim, às vezes o que é gostoso para a gente, para eles é um inferno, isso incomoda demais, né? Além disso, a gente tem que lembrar que assim, o desinfetante a gente passa no chão e às vezes a gente está 1,5 m ou mais alto do que isso e eles andam com o nariz esfregando no chão, então mais próximos até do que um cão e um gato, então muito próximos, então o cheiro que seja discreto para a gente, para eles continua sendo muito forte. E a gente tem o próprio contato com a pele, né? Então, eu brinco que o desinfetante que a gente não pode passar na nossa pele, né, que vai ressecar, que vai irritar, com certeza vai fazer mal pro ferret, que está deitado, e pro cão e pro gato também, que fica deitado em cima desse desinfetante. Então, eu sempre oriento para que a gente não use produtos muito fortes, tipo Veja, Lisoforme, que são produtos com cheiro muito forte, né? Na verdade, são produtos que vão irritar a pele. A Mariana perguntou se as pessoas estão com boa conexão e estão ouvindo bem. Não sei, eu não sei. Eu sei que tem conectado. Então, assim, eu uso muito cloro, né? O cloro, eu acho que é um excelente desinfetante e ele, depois que seca, ele não deixa resíduo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E o álcool também, né? Então, o álcool a 70%, o álcool gel, eles também, uma vez que secam e evaporam, eles acabam não deixando resíduo, diferente desses outros produtos de limpeza. Então, para todos os meus pacientes, eu tenho esse tipo de recomendação, na verdade. Perfect. Nossa, já tô com a minha listinha para já tô pronta. Agora eu sou só ferret, meu. Eu quero meu ferret já, já. Então, aí o que eu acho que é interessante para a gente começar a comentar aí a respeito do que acontece dentro desse cenário que a gente foi embutido recentemente, né? A primeira coisa, eu acho que vale a pena a gente lembrar que, caramba, tem gente que não está acreditando no tamanho do estrago desse negócio, mas vírus é invisível, né? Então é que nem fé em Deus. Você viu Deus? Não. Você acredita nele? Cara, depende de cada um. O vírus a gente não está vendo. A gente está vendo obras dele do lado de fora que estão deixando a gente relativamente assustado. Quem já teve alguém próximo com Covid ou internado por causa de Covid, ficou bem assustado. E aí, no meio do caminho, começa essa histeria toda, e aí começam os casos que começaram a ser divulgados aí ao longo do mundo inteiro. Então, a primeira coisa que eu acho, antes da gente inserir o ferret aí dentro desse contexto todo, eu acho que para as pessoas começarem a ficar um pouco mais tranquilas, vale a pena a gente lembrar que nós estamos falando de uma pandemia. O mundo inteiro se dobrou a esse vírus. O mundo inteiro está prostrado diante desse vírus. Qual é a quantidade de casos que foram descritos até agora? São muito poucos. Dentro de uma pandemia mundial, com tantas milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, a gente tem poucos casos relatados de animais domésticos infectados ou com suspeita de infecção. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tomar cuidado aí com relação a isso, para a gente começar a perder essa histeria, para a gente começar a quebrar essa histeria que tem aí. A outra coisa que eu acho que é importante também a gente lembrar é que muitos dos casos que foram citados porque em alguns locais onde a epidemia já estava bombando, passou a ser de praxe, toda vez que tinha um animal doméstico em contato com uma pessoa doente, esses animais serem avaliados. Foi o que aconteceu na China, por exemplo. É de praxe eles fazerem isso. Aquele primeiro cachorro que eles falaram, que era o cachorro de 17 anos de idade, o cachorro não tinha nada. É que a dona estava doente. Então é de praxe chineses tirarem, colocarem num canil de quarentena do governo e ficarem fazendo um teste um dia depois do outro no animal. Tanto que esse animal morreu de estresse. Ele tinha 17 anos, doença renal e doença cardíaca.
Aí, a hora que a gente começa a olhar o resto, é claro que os indivíduos vão começar a fazer testes, e aí o pessoal começou a sentar o pau nos chineses também. Calma, o problema é que, na verdade, a gente precisa ver qual é o risco que está embutido nesse indivíduo que mora com a gente dentro de casa, o risco para ele, inclusive, e o risco do contato dele conosco, mas mais importante que isso, talvez, se eles fizerem uma infecção ideal, se eles conseguirem realizar a infecção de forma ideal, esse cara, ele vira a maior arma que a gente tem para pesquisa de tratamento e para pesquisa de vacina. E aí a gente tem que chamar a atenção do Ferret por conta disso. Porque eu não imaginava que ele era tão parecido com o ser humano como ele é. Cara, Falta um pequenininho, né? ele é mais parecido com a gente do que um macaco. É. Ele é mais ideal como animal de laboratório, não querendo defender a prática, mas é que eu acho que é necessário. Mas dentro de um laboratório, ele espelha muito mais a nossa realidade, pelo menos com relação a patógenos respiratórios, do que um macaco. Ele é muito mais parecido numa série de coisas. E